Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Começamos agora mais uma edição extra para debater os principais fatos da semana e os bastidores da política catarinense, ainda nesses tempos estranhos de pandemia. O principal assunto, é claro, prossegue sendo a CPI dos respiradores, que na última terça-feira teve um depoimento polêmico do secretário de Administração, Jorge Tasca. E ainda o envio das perguntas feitas pelos membros da comissão para o governador Carlos Moisés. Vamos analisar ainda os projetos e o que está sendo debatido na Assembleia Legislativa. Conosco, de forma remota, estão os colegas jornalistas Rodrigo Cardoso, da TV BV e do Grupo Band SC, e Emanuel Soares, do portal Conexão Comunidade. Rodrigo, prazer revê-lo novamente. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Olá para você, olá para o Emanuel Soares e para quem acompanha o Edição Extra pela TVAL. Emanuel, prazer te conhecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre? Olá para todo mundo aí que está nos acompanhando. Um abraço para o Rodrigo Cardoso. Já fazendo um comentáriozinho inicial aqui, eu trabalhei com o Rodrigo na Rádio Guarujá, aqui em Florianópolis, né? Dá até saudade de trabalhar com o Rodrigo Cardoso, faz tempo que eu não vejo ele pessoalmente, mas muito obrigado aqui pelo convite que vocês fizeram para a gente participar aqui desse programa hoje. Fico muito contente de participar, viu, Alexandre? Fico muito contente de participar do programa com o Emanuel, que eu vi começar na carreira e se tornou um jornalista de muita qualidade, de muito talento, e é sempre um prazer voltar a te ver, Emanuel, grande prazer mesmo. Maravilha. Bom, vamos lá. Eu queria, o que eu considero, eu coloquei ali na introdução, o polêmico depoimento do secretário Jorge Tasca, mas quando eu falo polêmico, e eu queria trazer essa reflexão para a análise de vocês, muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Me parece que o secretário trouxe poucas novidades para a CPI, mas a forma que ele se portou e a forma que alguns deputados também se portaram gerou um acirramento bastante grande. Tinha alguns momentos que a gente temia que alguém pudesse perder o controle. Como é que vocês avaliam o depoimento do secretário e esse embate político aí na CPI dos respiradores? Olha, Alexandre, esse embate político ele já era de se esperar. Afinal de contas, uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de investigação, por um lado, mas é evidente que existe o componente político do outro. O que os parlamentares e também os depoentes precisam fazer num momento como esse, de uma comissão parlamentar de inquérito, é exatamente dosar o equilíbrio entre a função investigativa da comissão e a função política como é inerente à Assembleia Legislativa. Tudo isso ocorre, viu, Alexandre, porque o governo Carlos Moisés tem praticamente nenhum representante dentro da comissão que faça a defesa do governo. E aí, claro que os depoentes acabam se sujeitando, muitas vezes, ao trabalho da oposição na comissão. E, com isso, acaba acontecendo um ou outro excesso. Foi o que a gente viu no depoimento do secretário Tasca. Ficou evidente ali um certo destempero de algumas partes, dos dois, enfim, que às vezes é normal dentro de uma comissão de inquérito, mas que é importante que se preserve, claro e evidentemente, o respeito a ambas as partes, não é? Manuel, sua avaliação aí inicial do depoimento do secretário de Administração. Eu queria, se tu me permitires, fazer um comentário inicial aqui, tom crítico, evidente, ao nosso papel, o papel de cidadão e o papel também da Assembleia Legislativa quanto à questão da fiscalização, porque esse é um dos papéis, né, da Assembleia. Se a gente até fizer uma pesquisa hoje, com parte dos cidadãos de Santa Catarina, muitos não sabem o papel do legislador, o que faz o deputado, o que faz o vereador. Esse ano a gente vai eleger muitos, né? E um dos papéis dos legisladores é o papel de fiscalizar. E a Assembleia meio que falhou lá no início, né? Porque a Assembleia deveria já no início, antes de toda essa confusão, estar em cima, verificando, olhando o que o governo do estado estava fazendo quanto às ações tomadas aí diante da pandemia. Bom, o que a gente vivenciou foi literalmente uma casa arrombada, tranca de ferro. Depois que foi dado todo o escândalo, né, denunciado numa matéria do The Intercept, uma matéria brilhante lá dos colegas Fábio Bispo e Yuri Potter, a gente viu aí, né, um escândalo atrás do outro, na verdade, informações novas que foram sendo reveladas e a instalação de uma CPI que está aí, né, já para
se encerrar talvez agora no fim do mês de julho. O secretário Tasca foi de um destempero tamanho em várias oportunidades ali, né, quanto às perguntas. É evidente, a gente tem que levar aqui em consideração que o governo Moisés não tem, né, um diálogo muito forte com a Assembleia Legislativa. É diferente, né, de, por exemplo, um cenário, a gente pode até fazer um comparativo, de prefeitos e câmaras de vereadores. Muitas vezes os prefeitos têm maioria, é muito mais fácil e tal, né, ter uma visão política e a sua participação política também dentro dessas CPIs. Mas não é o que o governador Moisés tem. Não só pelo fato dele estar com o coronavírus, que deixa ele isolado, mas ele já é uma pessoa isolada por si só como governador, né? Então isso dificulta muito o papel dele, né, como governador, como comandante do Estado hoje, diante desse escândalo. Agora, o secretário Tasca deu algumas informações que não me surpreendem, né, diante do que a gente observou até agora. Disse que a gente, ou que ele, né, tomou conhecimento do escândalo da compra dos respiradores diante da matéria publicada pelo The Intercept Brasil. Agora, se ele tomou conhecimento a partir da matéria do The Intercept, o que a gente pode esperar, por exemplo, de outros investimentos que o Estado faz? Como, por exemplo, investimento em rodovias, investimento em infraestrutura. Daqui a pouco, outras situações muito parecidas a essa, da compra dos respiradores, talvez pagamento antecipado de equipamentos que precisam ser comprados pelo Estado, vão acontecer. E as pessoas que são ligadas ao executivo, que são ligadas à cúpula, não estão sabendo o que está acontecendo. Então é algo de deixar realmente a população catarinense perplexa. O que eu vi me deixou ainda mais perplexo como cidadão, eu digo isso muito mais como cidadão, porque o que a gente espera da nova política, né, já que eles chegaram se intitulando assim, sem, evidentemente, uma abordagem mais voltada para brigas e disputas políticas, né, que a gente tem visto bastante no Brasil, mas eles se intitularam Nova Política. A gente viu e esperava que houvesse uma participação diferenciada, que houvesse uma administração diferenciada, mas é justamente o que a gente não viu até agora. É um escândalo em cima do outro, um escândalo atrás do outro, que está deixando realmente a população catarinense perplexa com o que está acontecendo, Alexandre. Pegando o gancho que você falou e ainda insistindo na minha pergunta, mas de conteúdo novo, de conteúdo diferenciado, o secretário trouxe muito pouco. Ele revela a omissão, digamos assim, vamos para usar essa palavra, do governo frente a um processo tão rápido, para ficar só nessa palavra, que é o que está configurado até esse momento, mostra isso e também mostra a falta de base de apoio do governo, como você bem falou, e que me parece que aí os deputados, quando percebem que tem um agente do governo linha de frente, né, porque ele é secretário, os outros já foram ficando pelo caminho, aí os deputados se empoderam para fazer o aperto que eles acham que é o momento. E me parece que a cada momento das inquisições dos parlamentares, eu até comentei com um deles, parece que vocês ficam esperando que o depoente vá pisar na casca de banana e enfiar o pé na jaca e se descontrolar, porque é isso. E tu tem que ter um autocontrole bastante grande, porque é uma situação de muita tensão, e aí a gente percebeu que até a própria frieza, né, do secretário de administração acabou também gerando uma inquietação dos parlamentares. Não trouxe muito conteúdo novo, na verdade, né? Não sei se o Rodrigo depois quer fazer algum comentário, mas a participação do secretário Tasca não trouxe nenhum conteúdo novo, assim, né, revelador, em termos de investigação da CPI. Mas o que a gente viu confirmou já o que a gente mais ou menos já sabia, que eles investiram um prêmio de Mega Sena na compra de respiradores, que eles não sabiam o que estava acontecendo, que a coisa rolou a moda louco dentro do governo do Estado, e que eles voltam a dizer que eles não tinham conhecimento, que mesmo tendo grupos de WhatsApp, né, que inclusive um desses grupos, o secretário Tasca fazia parte, encabeçava esses grupos para debater justamente esses problemas da pandemia, ele comentou isso no depoimento, ele diz que não sabia dos detalhes, né, que envolviam a compra desses respiradores.
o que ele confirmou foi que a própria servidora, foi inclusive exonerada, né, a Márcia Pauli, falou que uma das exigências de mercado, né, para a compra desse material era pagamento antecipado, mas não tinha questão de confirmação de recebimento, quer dizer, não tinha uma comprovação realmente de que o Estado iria receber esses equipamentos. Isso não passou só com Santa Catarina, passou com outros tantos estados, né? A gente viu aí outras polêmicas aí, como no Amazonas também e tal, que teve compra superfaturada de respiradores, como aconteceu aqui também em Santa Catarina, mas o secretário Tasca confirmou mais ou menos o que a gente já tinha conhecimento. E a coisa aconteceu, parece que sem os olhos de quem deveria realmente estar olhando para toda essa situação. Rodrigo. Olha, Alexandre, o que fica claro realmente é isso, não é? A CPI trouxe ao depoimento o secretário de administração, Jorge Tasca, para falar do grupo de WhatsApp, no qual havia toda a discussão em torno da compra dos respiradores por 33 milhões de reais, pagos de forma antecipada. Agora, o que ficou muito claro com relação a isso é que o secretário, de fato, trouxe pouquíssima novidade ao que os deputados já tinham de informações. Daí que se depreende que me questiono sobre qual seria a real necessidade de trazer o secretário atual de administração para depor na CPI dos respiradores. Jorge Tasca defendeu o governo durante o seu depoimento e, em alguns momentos, houve a situação de tensões principalmente com o relator da comissão, Ivan Nats, do PL, e aí houve até referências à hierarquia militar, enfim, tudo isso baixou muito o nível da discussão, o nível do depoimento, baixou demais e prestou, na minha opinião, um desserviço à CPI. Tratar as coisas dessa forma trouxe um desserviço para a comissão, que já tem, como o Emanuel falou agora há pouco, já tem uma defasagem de investigações em relação à força-tarefa, que já investigou, que já aprendeu, que já apurou e que já remeteu as investigações para o STJ por causa da citação do nome do governador Carlos Moisés da Silva. E a CPI precisa dar, então, uma resposta efetiva para a sociedade. Afinal de contas, não pode apenas, como eu acabei de falar anteriormente, não pode apenas ser um instrumento de pressão política. Trazer um secretário de administração para depor numa CPI sem que ele traga algo de novo e já sabendo que ele traria algo de novo, e pode ser apenas pressão política em cima do governador. Eu quero trazer agora ainda mais dois elementos, um sobre o Jorge Tasca e outro sobre a investigação da CPI. O que me chamou a atenção foi a veemência do secretário de administração na defesa, obviamente, do governador, que me parece que também os deputados cercaram ele para tentar entender a responsabilidade do governador, até onde vinha o conhecimento, mas tudo bem, o governador é o chefe dele, mas me chamou a atenção a defesa intransigente do secretário de administração, do ex-secretário Elton Zeferino e do atual secretário André Ribeiro. Ele falou algumas vezes, de forma muito contundente, que ele tinha certeza que os esclarecimentos, que quando as conclusões fossem tiradas, esses dois não estariam envolvidos em nenhuma denúncia de falcatrua. Isso, eu não sei se isso chamou a atenção. E a segunda coisa que você falou, Rodrigo, do avanço da força-tarefa, e o Emanuel também me falou, me parece que a CPI está muito baseada em conversa de WhatsApp. O que ela está tentando chegar é nessas conversas de WhatsApp, e a Força Tarefa já trabalha, até porque é a tarefa deles também, na investigação criminal mesmo, para tentar entender como é que isso aconteceu. Porque conversa de WhatsApp, claro que é evidência, claro que é indicativo, mas não é comprovação. Ali tem evidências, suposições, e lembrando que em conversas muitas vezes ocorrem bravatas, exageros, pressões. O governador pediu, isso é natural que alguma pessoa acabe falando isso e não necessariamente que isso seja fato verídico. Aqui ninguém está antecipando, viu, Alexandre e Emanuel, ninguém está fazendo juízo de valor a respeito do mérito da questão. Né? Isso vai ser devidamente comprovado no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito a ser feito pelo deputado Ivan Nats e submetido aos demais membros da comissão, como também, de resto, na investigação que hoje agora está sob a batuta do Superior Tribunal de Justiça pela citação do nome do governador Carlos Moisés. É mais uma questão de forma, de como os trabalhos estão sendo conduzidos. É importante então, que a comissão trabalhe de maneira efetiva no relatório. Os
depoimentos estão aí, estão sendo tomados, mas é importante trabalhar no relatório final para apontar, de fato, agora as conclusões. A sociedade quer saber agora as conclusões da CPI. Quem fez o quê? Quem foi o responsável pelo quê? Onde está a responsabilidade de todos os entes envolvidos nessa conjuntura toda da compra dos respiradores? A sociedade quer saber agora respostas. Os depoimentos estão aí, estão sendo tomados, mas é hora do relatório. A sociedade quer ver a conclusão desse trabalho. Eu não sei como é que tu avalia isso, Rodrigo, mas eu acredito que o secretário Tasca, ele tentou, né, por ser um integrante do governo, por ser integrante da cúpula do governo Moisés, proteger as pessoas que a ele, né, são ligadas. Estão ali, né, no caso o governador, né, ele ligado diretamente. Agora, muito me impressionou o fato de que a Secretaria da Administração do Estado ficou por fora, segundo o próprio secretário, dessa compra gigantesca de um valor que é um prêmio de Mega Sena. Esse é o ponto principal. Agora, quem realmente é o responsável por toda essa confusão? Isso aí nós precisamos de um entendimento. Porque talvez lá no âmbito judicial demore um pouco mais de tempo, né? Porque a gente sabe que as coisas são um pouco lentas na questão judicial, etc. Mas se a CPI conseguir entregar aos catarinenses a resposta dizendo, olha, nós chegamos à conclusão de que o responsável por toda essa lambança que aconteceu na compra dos respiradores, que foram superfaturados, que trocou o modelo, que sem autorização do Estado e tal, sem avaliação técnica, fulano, aí sim talvez a CPI dê uma resposta. Mas esse comportamento específico do secretário Tasca, eu tenho plena convicção de que é para proteger as pessoas que são ligadas ali à cúpula do governo Moisés, que evidentemente, né, a qual ele pertence. Depois eu quero avançar ainda das expectativas com relação ao relatório. Para encerrar esse bloco, eu queria remeter a um assunto que foi na semana passada, que foi a saída precoce do ex-chefe da Casa Civil, segundo o Amandio. Eu não sei como é que era aqui na capital, mas ele foi muito bem recebido pelos prefeitos, pelas lideranças empresariais de outras regiões, do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, de onde era a origem, porque sempre se falava da falta de interlocução com o governador e se abriu uma porta, o prefeito Mário, que inclusive lá de Blumenau, que é adversário do governador, falava insistentemente que como foi boa a ida do Amandio para lá, ou seja, na própria Assembleia havia aberto uma outra forma de interlocução com o setor produtivo e por conta da CPI de trazer uma informação que ainda não é uma ilação de uma eventual participação dele, é uma suspeita, ele recuou, o governador também resolveu se apressar e se perdeu um personagem que em pouco tempo estava tentando dar uma nova dinâmica para a relação da Casa Civil, que é quem faz a interlocução com boa parte da sociedade, com os agentes políticos. Eu queria que vocês analisassem um pouquinho esse episódio e como é que vocês avaliam aí a saída dele. O Emanuel tocou num ponto, Alexandre, muito importante, que vai bem ao encontro disso que você acabou de falar. O governador não tem uma base de apoio na Assembleia Legislativa. Dialogava mal com o Legislativo. Trocou de líderes de governo em algumas oportunidades. Passou o coronel Onir Mocelin, passou Maurício Skudlark, que depois virou autor de um pedido de impeachment contra o governador, e agora é Ana Paula da Silva Paulinha, do PDT, a líder do governo. Ou seja, 3 lideranças em pouco mais de um ano de governo. Isso revela uma dificuldade de conversar com o Legislativo, que é essencial para o chefe do Poder Executivo, poder dialogar com o Poder Legislativo, que é onde as coisas acontecem, é onde os projetos são aprovados. Diante disso, a vinda do secretário Amandio era exatamente para isso, para melhorar essa interlocução, que já não era boa com Douglas Borba. Melhorou, tanto é verdade que quando Amandio assumiu, o primeiro ato dele foi a presença dele na Assembleia para conversar com todos os deputados. Ele foi a praticamente todos os gabinetes, eu estive lá, conversei com ele naquele momento pela TVBV, e ficou muito claro que a tentativa era melhorar a interlocução. Aí veio a citação ao nome dele na CPI dos respiradores, e aí a saída, a exoneração, o pedido de exoneração. E aí é mais um indicativo daquilo que o Manuel falou, da fragilidade do governo Moisés. Então, é verdade que apenas uma
citação do nome de Amândio já foi suficiente para a exoneração dele. E era um nome em que Moisés apostava para melhorar a interlocução com o Legislativo. O governador Carlos Moisés, ele tá mal assessorado hoje, literalmente, acho que desde o início. Eu vou ser um pouco mais generalista nessa história, em termos de interlocução política. Isso é fundamental. Isso a gente viu em outros governos, mas eu quero, em instantes aqui, destacar um ponto positivo do governo Moisés, que eu acho que tem, né? Ele montou um secretariado um pouco mais técnico e tal, isso é muito bom. Mas quando a gente não tem pessoas ligadas à política, a questão da interlocução, da negociação política, a coisa fica muito mais difícil para o governador conseguir evoluir, muitas vezes, nas propostas que ele necessita, que ele precisa botar, encaminhar lá para a Assembleia Legislativa aprovar, etc. Agora, evidentemente que, não sei o que vocês pensam, vocês estão assistindo, até o Rodrigo, eu acredito que o governador Moisés ele só vai conseguir imprimir uma outra face, uma outra cara, talvez um outro comportamento, quando ele conseguir trazer alguém de política, ou seja, de repente um deputado, de repente alguém que trabalhou em Brasília, no Congresso Nacional, alguém que seja ligado à interlocução política para dentro do governo. E isso necessita de uma pessoa que seja ou um político ou uma pessoa que tenha uma experiência muito grande. Talvez aí nós vamos ter uma melhor condição de interlocução e o governo Moisés ganhe outra cara. Porque aparentemente parece que o governador tem um medo, ele fica muito isolado, ele está muito sozinho, né? A própria deputada Paulinha já chegou a cogitar muitas vezes a entregar o cargo dela de líder do governo, porque o governador se esconde, o governador ele está lá isolado na casa da agronômica com ou sem Covid-19, o governador ele é uma pessoa isolada. Então eu volto a dizer, a gente precisa de alguém dentro do governo Moisés que seja ligado à política, porque senão a gente vai ver, olha quantas vítimas já foram por causa de um escândalo envolvendo a compra de respiradores. E talvez outras virão, eu tenho absoluta certeza, outras pessoas que são ligadas ao governo hoje ainda vão se tornar vítimas, vão ter que sair, vão ter que pedir exoneração, assim como aconteceu a esse último secretário. Esse gancho aí eu quero usar no próximo bloco para a gente avaliar se ainda dá tempo e de que forma, de onde se agarrar na classe política para o governador Carlos Moisés. Quero tratar também com vocês dos questionamentos que os membros da comissão enviaram para o governador, uma ação pro forma, que ele vai poder responder por escrito, mas eu acredito que é importante a gente analisar o que são esses questionamentos feitos pelos parlamentares e também a gente avaliar como é que vai se desembocar esse relatório que está sendo feito aí pelo deputado Ivan Nates. Só um minuto, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, essa é uma edição extra que analisa os principais fatos da política catarinense durante a semana. No primeiro bloco, falamos da CPI dos respiradores, assunto que a gente prossegue agora. Emanuel, você trouxe alguns elementos ali, o governador vai ter que buscar na classe política, vai ter que buscar na força, mas ele está com alguma dificuldade de encontrar esses nomes. Até você citou a deputada Paulinha. A deputada Paulinha deve estar se arrependendo aos montes de ter assumido essa tarefa, porque ela entrou numa barca furada. A ala dissidente do PSL é muito virulenta contra o governador. O governador fez um movimento ao trazer o Amândio e a colocar 2 empresários de renome na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um deles é lá de Blumenau. Eu ainda perguntei para ele, para o Ricardo Stodic, e disse, Ricardo, o que tu fizeste, está entrando no governo nessa barca? Ele apostou, mas com a saída do Amândio, que foi que levou ele já deve estar com um pé atrás. Então, minha pergunta é assim, há tempo de conseguir reverter? E lembrando que eu estou fazendo uma pergunta com um governo que tem 1 ano e 6 meses, né? É um governo relativamente recente, não completou ali, mas me parece que ele construiu a própria cova e me parece também que os deputados vão levar e cozinhar ele no máximo que podem. E aí, vocês estão falando da falta de articulação, hoje nós temos alguns problemas bastante graves causados pela pandemia, que é realmente uma
situação muito diferente para todos nós. Mas ano passado, na questão com o Legislativo, o governo não soube conversar com os deputados sobre questões muito importantes, e não é só com os deputados, com o setor produtivo, querendo passar a questão dos benefícios fiscais, aquela revisão sem um debate com a sociedade. Então teve uma série de fatores que o governador se atrapalhou nas próprias pernas, achando que ele, como diz o deputado Ivan Nats, ele está no quartel. Não pode passar assim, não é de cima para baixo, e as relações são diferentes. Então a minha pergunta é essa: quem seria essa figura mágica que pode mudar, e se há tempo ainda de mudar? Como diz o manezinho da ilha aqui, a barca está dando água, né? Mas ainda dá tempo. O meu pai esses dias fez um comentário excepcional. Ele falou que a gente estava falando aqui sobre as restrições, né, da pandemia do coronavírus e tal, que não foram bem aceitas, as últimas aqui em Florianópolis e tal. Mas o governador, ele está numa situação a seguinte: de 7 palmos, ele está nos 3. Mas acho que ainda dá tempo de resolver aí, dá tempo de tirar o governador da Copa. Acontece que ele precisa, como eu comentei no bloco anterior, ele precisa se agarrar em alguém ligado à política. A gente tem políticos quase que profissionais em Santa Catarina. Talvez seja o momento do governador sair um pouco dessa máxima do PSL, da direita extrema, de que não, a gente tem que ser assim, não tem negociação. Não. A gente vive num país em que a política é baseada na negociação. Ainda tem um pouco disso na questão mais acima, lá no Congresso Nacional, que o presidente não queria negociar, né, com os deputados, com os senadores e tal, e agora meio que modificou o cenário, né? Ele está trazendo o pessoal do centrão para dentro do governo, e talvez seja o momento do governador Moisés ter uma atitude assim, porque o PSL sendo rachado, né, como ele está hoje, ainda assim eles têm uma característica em comum, que é essa: não, a gente não negocia com ninguém, a gente não quer dar cargo para ninguém. Infelizmente, é assim que a banda toca. Enquanto a gente não tiver eu não estou aqui querendo defender, né, gente, que continue assim para toda a vida. Muito pelo contrário. Mas enquanto tiver assim, enquanto for assim, né, o sistema político do Brasil, o governador precisa se agarrar em alguém. A gente tem aqui, eu poderia citar aqui, né, políticos aí que são de extrema habilidade, né, de negociação, como Espiridião Amin. Não estou dizendo aqui que o Amin tem que ocupar o governo, não, pelo contrário. É só um exemplo. Né, Espiridião Amin, Eduardo Moreira, que comanda o MDB e tal. É uma situação que o governador precisa parar e pensar que, se ele não mudar o comportamento dele, se ele continuar com essa máxima da direita de que não, olha, não negocio com ninguém, aqui é quartel, é de cima para baixo e a coisa está resolvida. Não é assim que funciona. Pode ser que lá dentro dos quartéis, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que fazem um trabalho excepcional, talvez assim ainda funcione, mas nós vivemos num país em que as coisas estão mudando. E a gente precisa, sim, hoje, que o governador comece a tomar as rédeas do estado de Santa Catarina e comece a governar o estado, porque o que a gente viu aí é um governador que ocupa uma cadeira, né, no palácio lá, né, no centro administrativo, e que a gente vê que o governador não é, né, o protagonista da história. O governador é um mero coadjuvante. O protagonista tem sido o quê? Os escândalos, a compra dos respiradores, né, com 33 milhões de reais, é um ex-secretário preso, é secretário que cai por conta da polêmica. Então o governador tem que se assessorar melhor. E essa assessoria vem, talvez, infelizmente eu estou dizendo isso, que o governador tem que se cercar a estas alturas de políticos, entre aspas, profissionais. Quero trazer então o Rodrigo. Acho perfeitamente possível, viu, Alexandre, que o governador Carlos Moisés coloque o governo no rumo que Santa Catarina deseja, né? Mas para isso não basta apenas a colocação de nomes importantes. O secretário da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior, que pediu exoneração, era um dos gestos de Carlos Moisés para a reaproximação com o empresariado, com o setor produtivo e também com a Assembleia Legislativa. Tanto que eu disse, vou repetir, Amândio teve que, primeiro compromisso, visitou praticamente todos os gabinetes da Assembleia e havia sido muito bem recebido pelos deputados. O importante nesse caso não é apenas colocar nomes, nome A, B ou C, mas primeiramente e principalmente que esses nomes tenham respaldo do próprio governador. E aí é preciso que o governador Carlos Moisés entenda que, de fato, é importante e necessário, é a função importante e primordial do chefe do executivo fazer política.
E fazer política é fazer a política correta, negociando, conversando, pelo convencimento, trazendo a informação e expondo. Olha, o governo entende que assim é melhor. Vamos por aqui? Vamos por ali? Reuniões, política, o governador precisa ter esse entendimento. Ele tentou fazer isso na troca de Douglas Borba, com quem a Assembleia não tinha nenhum contato, praticamente. Que era político. Exatamente. Que era político, né? É interessante que a gente fala isso, mas o Douglas Borba era o agente político, talvez o mais político nesse núcleo duro do governo. Com certeza. E aí, a troca por um nome um pouquinho mais ligado ao empresariado, um nome com uma outra maneira de dialogar, trouxe um pouco de alento para a Assembleia de que, olha, agora vamos poder conversar com o Poder Executivo. E aí veio toda essa situação dos respiradores, a Mandi pediu demissão, exoneração, e agora há aqui se encontrar um outro caminho. Agora, é importante, antes, se a deputada Paulinha quiser continuar como líder do governo, é que o governador Moisés, ele próprio, mude a atitude do governo dele em relação aos demais poderes e ao poder legislativo. Se isso não acontecer, pode-se colocar qualquer nome, não vai dar certo. É interessante porque se criou na última eleição essa dicotomia entre velha política e nova política, que é um erro. O eleitor também tem que ter clareza disso, que não existe essa dicotomia, existe a boa política, a política verdadeira, que a democracia se pressupõe essa relação entre os poderes de respeito, de autonomia e, claro, com os seus limites, e isso é importante que se tenha claro. Então, e outra componente que a gente tem que trazer para esse debate, falando de eventuais apoios futuros, é que nós estamos no ano da eleição municipal e eu imagino que poucos queiram associar a imagem do partido com o governador Carlos Moisés a essa altura do campeonato. Qual é a sigla que está lá? O MDB, que muito se namorou, né, se falava que podia ter um namoro, não vai entrar com a experiência. O próprio ex-governador Pinho Moreira já manifestou, ele não vai entrar nessa barca. E todos também, eles visualizam que é a forma deles reforçarem a autoridade da política tradicional nesse debate aí frente ao governador, mostrando assim, vocês escolheram um desconhecido, um inexperiente, que nunca tinha isso, então é importante que se volte por outro caminho. Então esse debate da eleição municipal também está posto nessa eventual construção de um novo relacionamento do governador Moisés com os deputados. Sim, a gente tem aí a expectativa de que se construa, né, esse novo relacionamento a partir de agora. Mas é preciso, talvez, criar um pouco de humildade, talvez, né, nesse período, porque é preciso pedir ajuda, o governador precisa de ajuda. Eu acho que, diante de tudo que aconteceu, não vai surgir ou cair uma ajuda do céu, não vai vir alguém, não, governador, eu vou lhe ajudar e tal. Não vai acontecer isso, o governador precisa agora partir em busca dessa ajuda. E essa ajuda principal ele vai encontrar dentro da Assembleia, né, que é o local que tem que estar unido com o governo do Estado, além de estar fiscalizando as ações do governo do Estado, tem que estar unido, o governador tem que ter lá a sua base na Assembleia, o governador tem que ter confiança no trabalho também da Assembleia Legislativa. Os poderes, eles caminham juntos, não há, né, cada um andando para um lado, não. Existe hoje, né, um caminho paralelo entre todos. E o governador vai precisar sim dessa ajuda, mas essa ajuda aí, eu volto a dizer, do céu não vai cair, ele vai ter que ter humildade, vai ter que sair atrás, vai ter que ver quem é que vai poder ajudar ele nessa articulação política, porque realmente, se continuar assim, né, vamos cada vez cair mais em direção ao precipício. É um ano de eleição, né, Alexandre? Um ano de eleição municipal, é um ano de costura de alianças, e é um nome, o governador, ele geralmente sempre influencia nas eleições municipais. Afinal de contas, Carlos Moisés se elegeu com uma votação expressiva na onda que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. E aí, claro, né, o PSL, partido dele rachado, parte significativa do partido e da bancada do partido, não fecha com o governador Carlos Moisés. A própria vice-governadora também, né, tem suas diferenças com relação ao governador Carlos Moisés, e isso tudo vai se manifestar, claro, na eleição municipal, que vai ser disputada em meio a essa pandemia de Covid-19, e muito das ações do governo do Estado vão estar
muitas dessas ações vão estar no centro dos debates locais, nos municípios também. Só para a gente não perder de vista, a gente fala muito de CPI dos respiradores, compra de respiradores, eram 200 equipamentos que poderiam estar em 200 leitos de UTI em Santa Catarina, e não chegaram aos leitos de UTI, e nós temos cidades com quase 100%, algumas já com 100%, outras se aproximando, é o caso da capital, se aproximando dos 100% de ocupação. Esses leitos fazem muita falta. Isso vai estar certamente durante a eleição municipal em debate também. Senhores, na quarta-feira, os membros da comissão enviaram para o governador 15 questionamentos. O governador, obviamente, pode escolher a forma que quer responder, vai responder por escrito. Claro que vai ser uma resposta pro forma, imagino, pensado, documentada e tal. Mas eu queria, se possível, que vocês fizessem uma rápida análise desses questionamentos. Tem alguma pergunta que mais chamou a atenção de vocês nesses que foram encaminhados pelo relator Ivan Nats, mas com o conjunto dos deputados que formam a CPI? Bom, Alexandre, é importante esclarecer, né, que a Assembleia inicialmente queria a presença do governador Carlos Moisés na comissão, mas depois os entendimentos jurídicos deixaram claro que o chefe do Executivo não é passível de ser levado a uma comissão parlamentar de inquérito. Ele responde às perguntas por escrito. Dito isso, o relator Ivan Nats enviou 15 perguntas. Estava dando uma olhadinha nestes questionamentos. Muitos falam sobre quando Carlos Moisés teve conhecimento do processo de compra dos respiradores e de quando ele teve conhecimento de que foi fechada a proposta com a empresa Veiga Média, que depois verificou-se eivada de irregularidades, né, que estão sendo investigadas pela CPI e pela Força Tarefa, e agora pelo Superior Tribunal de Justiça, a participação de Carlos Moisés, reuniões, quantas reuniões, por exemplo, uma das perguntas é quantas reuniões ele teve com os ex-secretários Douglas Borba e Elton Zeferino para tratar dessas questões, das ações do Estado no combate à pandemia, enfim, uma série de questionamentos, são 15 perguntas, e agora a gente vai acompanhar, vamos aguardar a resposta de Carlos Moisés a cada uma delas. Importante porque, claro, de fato, como algumas pessoas citaram o nome do governador em depoimentos, é importante que Carlos Moisés seja ouvido, ainda que por escrito, pela comissão. A CPI quer levantar uma espécie de linha do tempo, né, também com essas perguntas, porque pelas perguntas que foram feitas ao secretário Tássia, da administração, e com agora as perguntas que foram encaminhadas ao governador Moisés, eles vão ter uma noção de como é que começou e talvez onde é que foi o ponto fora da curva, onde é que começou a dar errado essa compra de respiradores. Eu acho que nesse ponto, pelas perguntas ali que o Rodrigo comentou, que conseguiu observar, a CPI vai conseguir montar essa linha do tempo, né? Ou como dizem aí, basicamente, na linguagem das redes sociais, essa timeline de verdadeiramente o que aconteceu e onde é que começou a coisa a dar errado. O que parece que, para mim, que falta para a CPI é tentar dimensionar o envolvimento, a responsabilidade do governador Carlos Moisés nesse desastroso processo. Obviamente, a CPI não vai conseguir apontar algum crime, estou falando hipoteticamente, mas não vai apontar algum crime, alguma prática de delito pelo governador, mas ela quer deixar claro e evidenciado, porque é uma investigação política, da responsabilização do governador Carlos Moisés. Entendo que seja esse papel. Eu vou pedir só uma interrupção para a gente chamar uma entrevista do deputado Ivan Nats, que é do PL, ele que é o relator dessa CPI, para avaliar agora, depois dos depoimentos, como é que vai ser o trabalho dele para encaminhar o relatório. É só um minutinho, vamos ouvir o deputado Ivan Nats. O desenho que se preparou desde o início dos trabalhos começa a se completar, né? Agora nós temos uma semana para observação da documentação que chegou, porque eu tenho dito que a CPI ela não se baseia só nos depoimentos que chegam aqui, mas também na documentação que é requisitada, é um misto de informações. Então, durante a semana nós vamos fazer o levantamento dessas informações
e na outra semana, se for necessário, requerir alguém ou algum elemento novo que surja no processo, porque afinal de contas existe um outro inquérito da Polícia Civil trabalhando, né, em sigilo. E nós aguardamos a conclusão desse inquérito, porque algum fato novo pode surgir nesse inquérito que interessa a CPI. Mas, do jeito que as coisas estão andando, eu acredito que vai ser possível cumprir o compromisso que nós estabelecemos com Santa Catarina, que é de entregar o relatório no mês de julho. Bom, esse foi o deputado estadual Ivan Nats, que é do PL, relator da CPI. Senhores, bom, estamos aí agora todos na expectativa aí do relatório do Ivan Nats, que tem sido muito contundente na comissão parlamentar de inquérito. Qual é a expectativa de vocês? Lembrando que há já processos de impeachment, em especial sobre aquela questão dos procuradores acontecendo na Assembleia. Vocês acham que isso pode ser colocado numa pauta como indicativo? Como é que vocês avaliam que vai se conduzir esse relatório? Eu tenho plena convicção, né, de que o resultado final desse relatório, que vai apontar certamente, né, as responsabilidades de cada um, vai também, né, influenciar a questão da CPI que hoje corre na Assembleia contra o governador Moisés. É basicamente o seguinte, né, hoje a Assembleia tem a faca e a faca está em cima da cabeça do governador Moisés. É por isso que a gente fala aqui e tem repetido várias vezes o fato de que é ruim o governador Moisés hoje não ter alguém de confiança ou uma base de confiança dentro da Assembleia Legislativa. Certamente, com certeza, é fato. Esse relatório final da CPI, que vai sim apontar as responsabilidades, vai trazer aí, né, certamente, aonde é que o governador Moisés ficou sabendo, ou se ele tinha participação ou não, isso sim vai influenciar nesse pedido de CPI, pedido não, né, a avaliação dessa CPI que já está correndo aí dentro do Palácio Barriga Verde. CPI, Alexandre, é claro, como a gente falou agora há pouco, um instrumento político, né? E tem, paralelo a isso, o Emanuel falou muito bem, os processos de impeachment que correm contra o governador, né, alguns na Assembleia Legislativa. Isso, claro, são mais indícios da fragilidade política de Carlos Moisés da Silva. Impeachment é um processo político, é um julgamento político. Se o governador não tem força dentro da Assembleia, esse julgamento político ele tem mais ou menos chance de prosperar, a depender da força política do governador, do chefe do executivo no parlamento. Foi assim com Fernando Collor de Mello, foi assim com Dilma Rousseff, presidentes que foram impeachados, que não tinham qualquer apoio político dentro do Congresso, um apoio muito diminuto dentro do Congresso e dentro de investigações, enfim, acabaram perdendo os mandatos. Então, a gente vai aguardar realmente com muita expectativa o resultado dessa comissão, o relatório final, que, repito, já deve estar, no meu entender, num processo final de gestação, esse relatório final da comissão, porque precisa a sociedade saber as responsabilidades, quem a CPI entende que são os responsáveis por esse processo de compra. Não apenas a pergunta-chave, quem apertou o botão, não apenas essa pergunta, mas também quem mandou alguém apertar o botão, quem são os responsáveis por quem mandou, por quem apertou o botão da compra desses equipamentos e despendeu 33 milhões de reais em dinheiro do contribuinte catarinense por equipamentos que, repito, não vieram e estão fazendo falta neste momento de acirramento da pandemia de Covid-19 aqui no estado. E que, a partir da conclusão da CPI, a própria Assembleia Legislativa crie mais leis, mais mecanismos de controle para que isso nunca mais se repita na administração pública, que os próprios deputados ajudem a construir uma legislação mais eficiente para que esse tipo de situação não se repita. Eu acho que é isso que todo catarinense quer. Nesse segundo bloco, nós estamos encerrando o nosso tema sobre CPI. Nós vamos a um rápido intervalo e aí, no terceiro bloco, nós vamos debater outros assuntos que pautaram a semana na Assembleia Legislativa. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, que vai analisar agora alguns projetos de leis e debates que aconteceram na Assembleia Legislativa. O que pautou muito foi a preocupação dos deputados com a ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina, várias regiões já chegando no seu limite, e aí entra uma outra discussão importante,
que é os recursos federais que estão chegando no Estado. Tem deputados que entendem que o governo não está dando agilidade no repasse para municípios e para as entidades. E, inclusive, existe um projeto tramitando na CCJ, da deputada Paulinha, do PDT, que pretende aí deixar mais claro, instituir normas e regras para a transferência desses recursos. O deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, que é o relator na CCJ, ele votou pela aprovação desse projeto da deputada Paulinha com uma emenda substitutiva global. É ele que nós vamos ouvir agora. Isso foi motivo, inclusive, de discussão no plenário da Casa. O Estado de Santa Catarina recebe os recursos do seu fundo e tem que fazer um aditivo ao convênio para fazer o pagamento. Este projeto de lei, na nossa concepção, ele deverá agilizar isso. Eu passo a ler rapidamente, que muda efetivamente tudo o que foi escrito pela deputada Paulinha. Artigo 1º. Os recursos transferidos pela União para o auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise, devidamente contratualizadas com o Sistema Único de Saúde, que forem repassados aos gestores estadual e municipal para enfrentamento a combate à Covid-19, deverão ser disponibilizados em conta bancária de entidade de saúde no prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela pelo Fundo Estadual de Saúde, nos termos da Portaria Ministerial 1393, de 21 de maio de 2020, do Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. A Secretaria de Estado da Saúde deverá aditivar o contrato, convênio ou instrumento congênere vigente para fins de pagamento às entidades beneficiadas e somente firmar novo instrumento se a entidade não for contratualizada. Parágrafo 2º. O instrumento jurídico previsto no parágrafo 1º desse artigo deverá ser disponibilizado em plataforma digital para assinatura digital das entidades beneficiadas no prazo de 3 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela pelo Fundo Estadual de Saúde. Parágrafo 3º. Os documentos necessários para aditivar o contrato, convênio, instrumento congênere ou novo instrumento poderá ser juntado na plataforma digital em até 15 dias úteis do lançamento do instrumento jurídico do parágrafo 2º desse artigo, sendo que a não entrega no prazo máximo deverá responsabilizar as entidades as penalidades legais e contratuais. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos ao Fundo Estadual de Saúde no prazo contratualizado ou até 31 de dezembro de 2020. Parágrafo 5º. O não cumprimento do prazo previsto no caput deste artigo incorrerá em crime de responsabilidade para o secretário de Estado da Saúde. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, agora a gente ouviu o relator da CCJ, o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, sobre essa proposta aí da deputada Paulinha. É importante isso, a gente até percebeu durante a semana o deputado Gessé Lopes, que é do PSL, tem sido um dos algozes do governador Carlos Moisés, chegando a falar que o governo está fazendo caixa com o dinheiro do governo federal por conta da demora de repassar para quem está precisando, para os hospitais e para os municípios. Então, vem em boa hora e eu acredito até que demorou ainda essa discussão. Todo projeto, Alexandre, ele vem realmente, esse vai na linha de trazer transparência. A população quer que o governo receba os recursos, aqueles que vêm do Ministério da Saúde, do governo federal, quando eles assim vierem, não é? E fazer os repasses devidos, repassar o dinheiro para os municípios, que é onde as coisas realmente acontecem, e aí, claro, dotar o sistema público de respostas mais efetivas para essa pandemia de Covid-19, que, repito, ainda vai aumentar, infelizmente está aumentando em Santa Catarina. Então, qualquer projeto que traga transparência e rapidez na destinação desses recursos é muito bem-vindo. Agora, o governo já tem mecanismos, né, para fazer isso. Já tem mecanismos, tem uma Controladoria Geral do Estado para isso, para garantir a transparência, para garantir uma a agilização disso. Daquele seria necessário mais um projeto de lei para isso, sendo que o governo já tem esses mecanismos, basta apenas utilizá-los da melhor maneira. Se caso há uma deficiência no executivo nessas questões, aí de fato o projeto da deputada Paulinha se torna absolutamente necessário. Emanuel, e lembrando só um detalhe, que a Assembleia tem se antecipado em aprovar alguns projetos, e principalmente naquele tempo que as atividades estavam bastante restritas, a Assembleia já aprovado o projeto de liberação de cultos, aprovado o projeto de tais coisas. Então a Assembleia tem buscado estar um passo à frente do governador Carlos Moisés, das ações do governo. E esse projeto da deputada Paulinha, ele é importante, claro, né? Ele supera muitos outros que são
né, muito menos importantes que circulam aí, né, dentro da Assembleia. Agora, a gente vê, de fato, que há uma dificuldade na transparência. Se os órgãos de transparência, de controladoria do governo do Estado não estão cumprindo o papel deles, também é papel da Assembleia começar a apontar isso, né? Porque a Assembleia é o órgão que tem que fiscalizar o Executivo. Então, faz parte do papel da Assembleia. E é esse, muitas vezes, o papel que o cidadão não sabe, né? O que a Assembleia faz. As pessoas acham que a Assembleia só faz lei. Não. Se os órgãos de controladoria estão lá com certas dificuldades e tal, é importante que a Assembleia comece a apontar, comece a denunciar, que também surja esse assunto dentro da CPI. Agora, se de fato, como eu concordo aqui totalmente com o Rodrigo, se os órgãos de controladoria não estão fazendo aí o papel deles, esse projeto da deputada Paulinha, ele acaba se tornando fundamental. Outro projeto que eu entendo que foi importante, que é uma discussão que depende do governo do Estado, mas também há uma expectativa do governo federal, e nós não estamos nem com o ministro da Educação também, é a questão da dispensa da obrigatoriedade de 200 dias letivo para as aulas em Santa Catarina. Isso já foi para o estouro, né? Quem sabe disso, que já foi há muito tempo. Os deputados estão cobrando aí mais informações do Estado para garantir também a qualidade no ensino remoto, que também é uma coisa importante, fundamental, mas também é muito relativo, porque nós não estávamos preparados, nem todas as famílias estão preparadas, não existe tecnologia de acesso para todas as pessoas e é um problemão. Se eu não me engano, ainda no final da semana, no começo até o final da semana, no começo da semana que vem, vai ter uma diretriz do Conselho Nacional de Educação apontando os caminhos que devem ser seguidos, mas o ano letivo já está totalmente comprometido em Santa Catarina e pelo andar da carruagem, se voltar, já vai voltar muito mais lá na frente, não aqui em agosto, como era o previsto originalmente. Haverá uma perda, com certeza, né, de conteúdo para as pessoas, para os estudantes que cursam na rede estadual de ensino, nas redes municipais e tal, por conta dessa pandemia do coronavírus. Agora, há perguntas que precisam de respostas a essas alturas do campeonato. Primeira delas, quantos alunos, de fato, estão, né, acessando os conteúdos que foram colocados aí à disposição através dessa forma remota? A segunda pergunta, né, primeiro quantos alunos? A segunda pergunta é como que essas atividades serão avaliadas? Como que elas serão validadas? Porque é obrigatória a lei, nós precisamos de 200 dias letivos. Tem aí, né, essas propostas que estão tramitando, que querem diminuir essa questão. Agora, nós vamos chegar, né, certamente em um ponto principal, que é em uma atividade que vai ser desenvolvida. Essa atividade vai ser dada como válida por 3 dias. Isso vai acontecer. Há uma perda. Isso é evidente. Vai gerar um transtorno lá para frente para os estudantes. Eu acho que os mais prejudicados são estudantes de ensino médio, né, que estão aí no 3º ano, que estão terminando e que, evidentemente, fariam já o vestibular, fim do ano, ou princípios de 2020. Esses aí são os mais prejudicados. Acho que falta um olhar mais para esses que são os mais prejudicados em primeiro plano. E isso tem que ser mostrado pelos nossos deputados. É uma situação que precisa hoje de uma atenção muito forte. Eu volto a dizer, eu quero entender como jornalista, não estou dizendo nem como cidadão, como que vão ser validadas essas atividades. Até agora não veio ninguém a público dizer, nem do governo do Estado, nem ninguém de comissão de educação, da Assembleia, ninguém veio dizer, olha, não, vai ser de tal forma a validação, o entendimento, né? Ninguém. Isso aí vai causar um transtorno, vai causar uma perda de ensino. Se bem que hoje, né, se a gente avaliar, ninguém mais roda de ano, né? A educação hoje parece que ficou em último plano diante do que a gente está vivendo. Claro, a saúde tem que estar em primeiro plano nesse momento, mas a educação ela não pode estar aí distante disso tudo que a gente está vivenciando. Que confusão, uma atrás da outra. Eu posso falar de cadeira, porque eu tenho duas crianças da rede pública, e o que vai acontecer
vão ser aprovados compulsoriamente. É isso que vai acontecer, não tenha dúvida, né? Enfim, e é um problemão, né? Porque eu tenho até um filho que está em fase de alfabetização, ele vai passar para mais um, vai ser um transtorno do tamanho de um bonde para o ano que vem, mas enfim, faz parte também, eu acho que também é uma situação anormal, atípica. Rodrigo, sua avaliação. Bom, para começar, sobre educação, é sempre preciso levar em consideração que o Brasil está há algum tempo já sem um ministro de Estado da Educação, né? E as escolhas anteriores, os que dominaram a pasta anteriormente, demonstraram uma capacidade limitadíssima de responder aos desafios gigantescos que o Brasil tem na área da educação, a deficiência em todos os níveis de ensino que temos em relação aos países de outras regiões, né? Por exemplo, tigres asiáticos, Europa, Estados Unidos, enfim, e a preocupação muito grande em disputas ideológicas, vamos repetir, disputas ideológicas, né? Isso tudo vem prejudicando apenas e tão somente o aluno, o estudante, a educação brasileira. Dito isso, partindo dessa premissa, é evidente que vai haver muito problema, sim, muito problema. A LDB fala em 200 dias mínimos, né? Um mínimo de 200 dias. A Câmara já aprovou, já concluiu a votação, a Câmara dos Deputados já concluiu a votação do projeto que dispensa o cumprimento dessa carga horária fixada pela LDB. E aí agora vem toda essa consequência. Como fica a situação do aluno? Conteúdos ministrados, aulas em ensino remoto, é todo mundo que está acessando? E o aluno mais pobre, como fica a situação dele, do aluno mais pobre? E o aluno mais pobre que às vezes vai para o colégio porque precisa da merenda, a merenda escolar, que é uma outra situação também que é preciso que se resolva. E como é que tu vai avaliar ele? Como é que tu vai avaliar o desempenho dele, né? Exatamente, Alexandre. Como avaliar o desempenho de um aluno que a escola o colocou no ensino remoto e ele não tem as condições de fazer o ensino remoto? Como fazer isso? E principalmente para um aluno que passa fome e infelizmente dentro de casa e que às vezes tem na merenda a sua única refeição do dia. Os desafios da educação são muito grandes, são hercúleos e vão depender de uma gestão honesta, de uma gestão técnica, de uma gestão responsável. Não sei se dispensar o cumprimento da carga horária mínima é a melhor alternativa. Senhores, para encerrar o programa, eu quero as considerações finais. Nesse ano que nós estamos em junho, já estamos por aqui, até ciclone, bomba já aconteceu com a gente, uma pandemia, um inimigo invisível. Eu quero que vocês avaliem aí qual é a expectativa de vocês para esse segundo semestre na esfera política, em especial na relação com a Assembleia Legislativa. Rapidinho, Emanuel, por favor. Eu queria aqui fazer uma defesa de algo que eu já escrevi essa semana aqui no Conexão, e eu fui muito apoiado, porque a gente é assim, a gente escreve, tem vezes que a gente é criticado, tem vezes que a gente é apoiado. Eu quero, né, como cidadão hoje, que o governo do Estado, diante dessa dificuldade que a gente está vivendo de falta de leitos, aqui na capital, quinta-feira, a ocupação de leitos estava em 97%, é algo assim surreal. Que eles utilizem uma estrutura que está completamente ociosa. É um elefante branco em Florianópolis, que é o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Está sob gestão do Estado, não precisa contratar um hospital de campanha, né, com superfaturado, como já aconteceu. Pode fazer uma boa infraestrutura hospitalar naquele espaço e ele pode sim, né, daqui para frente, servir aí como uma forma de ajudar aí a enfrentar esse problema da ocupação de leitos. A gente ainda vai ver muita coisa esse ano, né? O ano de 2020 ele está nos surpreendendo aí. Eu acredito que, eu falo aqui de forma muito pessoal agora, que eu estou muito surpreso e a gente está vendo bem, né, a face das pessoas nesse ano de 2020. Eu acredito que vão vir ainda muitas surpresas negativas e surpresas positivas. E eu volto a dizer, precisamos de um hospital de campanha em Florianópolis, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Pode trazer gente de todo o estado para cá para se tratar da Covid-19. O lugar é muito amplo. Emanuel Soares, jornalista do Jornal Conexão, obrigado pela sua participação. Rodrigo Cardoso, suas considerações finais.
Alexandre, você fez a pergunta, a minha resposta é: eu sempre vou ser um otimista, sempre tenho um pensamento otimista. Acho que o ano é um ano extremamente desafiador para a sociedade como um todo. É preciso a mudança de postura de muita gente que vem se aglomerando, que vem se reunindo, que vem ignorando determinações, que vem agindo como se como se a pandemia não existisse. Primeiramente, uma mudança de postura dessas pessoas que negam a gravidade do problema. Os negacionistas precisam mudar. Precisa haver essa mudança na forma de encarar uma situação que ainda não está resolvida. E ainda vai mais um tempo para resolver. É preciso mudar. E isso vale para a classe política, vale para toda a sociedade. Para quem desrespeita normas, é importante botar a mão na consciência. Dito isso, eu acho eu sou um otimista, eu acho que é possível sim a gente levar esse ano ainda com algumas informações. É preciso ver a questão econômica, mas também precisamos muito da questão da saúde, olhar muito ainda por isso. Ainda não está vencida essa batalha, ainda vai levar um bom tempo para a gente conseguir vencer essa batalha. Portanto, seguir as recomendações técnicas, na minha opinião, ainda é fundamental. Rodrigo Cardoso, jornalista do Grupo Barriga Verde, da Band SC, obrigado também pela tua participação aqui com a gente. E com essa mensagem do Rodrigo é isso, nós estamos no auge da pandemia, a pandemia ainda não estabilizou, ela continua crescendo e a gente precisa ter todos os cuidados e saber da nossa responsabilidade como cidadãos. Obrigado pela audiência, até a próxima.